Irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a vida de todos e que o Espírito Santo encontre boa terra no seu coração nesta noite, amém? O texto de hoje que vamos trabalhar está em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. É um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você já cantou até música sobre esse texto, sobre a história do Zaqueu. O título da mensagem é O Encontro que Transforma a Vida. O título da mensagem é O Encontro que Transforma a Vida. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Estou usando a versão NVI hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar? Senhor Jesus, a Tua palavra é palavra capaz de transformar o coração dos homens e é capaz de nos levar a um novo e vivo caminho, ao caminho da santificação, ao caminho da salvação. A Tua palavra é capaz de nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo e nos elucidar o caminho que devemos trilhar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter a Tua palavra traduzida na nossa língua. Obrigado pela oportunidade de podermos celebrar um culto ao Senhor e de termos a oportunidade de estar reunidos em igreja aqui, Senhor. Que o Senhor fique à vontade no nosso meio hoje, fale ao nosso coração e nos promova um crescimento espiritual, um desenvolvimento hoje na Tua palavra, Senhor, para que venhamos sair daqui edificados e pensativos sobre quão grande é o nosso Deus e quão poderoso o Senhor é, capaz de transformar vidas e de reconstituir aquilo que foi perdido na queda do homem, Senhor. Que o Senhor fique à vontade no nosso meio, que o Senhor venha abençoar as famílias que estão em casa também, não puderam estar presentes, que essa palavra possa chegar, Senhor, a muitos ouvidos e corações e que possa encontrar boa morada ali e venha frutificar para a glória do Seu nome. Amém e amém. Irmãos, não é segredo para nenhum de nós que a queda do homem trouxe graves e grandes consequências. Manchou o caráter do homem e deturpou a imagem do Criador na humanidade. O homem que havia sido criado puro, santo e reto, agora se encontra manchado pelo pecado, totalmente depravado e inclinado a tudo aquilo que é mal. O homem já nasce por si só inclinado ao mal. O homem se tornou egoísta, ganancioso e rebelde em seu coração, sendo inimigo de seu Criador e muitas vezes usurpador do seu próximo, quando tem oportunidade. O homem que havia sido criado com uma predisposição ao trabalho, fazia o trabalho com alegria, com satisfação e sem o cansaço físico. Agora, como consequência pelo pecado, o trabalho se tornou pesado, cansativo e não mais tranquilo como era em outra hora. Na nossa linguagem mineira, ficou custoso, ficou dificultoso. E sim, para contrariar o Criador e sair fora das consequências, o homem vai tentar de várias maneiras procurar um jeito de sair da condenação do Senhor. Ele vai tentar mudar o caminho, ele vai tentar conseguir uma maneira fácil de ganhar dinheiro, fazendo a menor quantidade de esforço possível. E nesse caminho, muitas vezes ele vai se envolver em coisas erradas, ele vai se envolver em coisas ilícitas, ele vai passar pessoas para trás, ele vai extorquir pessoas, ele vai tirar aquilo que não devia estar tirando das pessoas. Esse foi o caminho que Zaqueu escolheu. Zaqueu se tornou um publicano, um cobrador de impostos. E naquela época a gente vai ver que era um pouco diferente do que era hoje.
Mas ainda nos dias de hoje existem homens que escolhem o caminho mais fácil, que escolhem um caminho que não é íntegro para estar ganhando seu dinheiro, para estar se enriquecendo de forma ilícita. E diante disso, eu trago uma notícia. Apenas um encontro com Jesus é capaz de corrigir todos os caminhos do homem. Amém? Apenas um encontro com Jesus é capaz de corrigir todos os caminhos do homem. Entrando no texto em questão, irmãos, vamos começar com o versículo 1 e 2, onde ele vai nos apresentar que Jesus estava passando pela cidade e vai nos trazer um breve relato sobre quem é Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Irmãos, essa era a última vez que Jesus passava por Jericó. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém para a celebração da Páscoa. E depois disso ele seria crucificado e não mais pisaria aqui na terra. Então é a última passagem de Jesus por Jericó, e acontecem 2 encontros marcantes nesse momento que ele passava por Jericó. O primeiro deles, talvez você conheça, é do cego Bartimeu, que grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele alcança ali a cura para a sua cegueira. E o segundo encontro marcante foi com Zaqueu, onde é o texto que vamos trabalhar em questão, onde Zaqueu recebe uma cura espiritual e um novo nascimento da parte do Senhor. Zaqueu é mencionado no texto como um homem rico que era chefe dos publicanos. O interessante é que em toda a Escritura essa é a única vez que é mencionado um chefe dos publicanos. Você vai ver em outras passagens falando sobre publicanos e pecadores, sobre prostitutas e publicanos, mas sobre chefe dos publicanos aqui em Lucas é o único lugar que é citado. Mas o que seria isso dos publicanos? Publicano era um cobrador de impostos encarregado de arrecadar os impostos do povo e o levar até os cofres de Roma. Roma era o império que dominava o mundo antigo nesse tempo de Jesus. Então ela impunha a cobrança de impostos sobre todas as nações, e aí levantava, a cobrança não era feita diretamente pelo governo, como temos hoje, mas ela levantava pessoas que ficavam encarregadas de estar fazendo essa cobrança. Desde os tempos de César Augusto, não era mais o governo que fazia. E aí, esse direito de cobrar imposto era arrendado ao povo, a quem pagasse mais. Então, era como se você comprasse do Império Romano o direito de estar cobrando o imposto dos seus patrícios. Então, quem oferecesse mais dinheiro, tinha ali a oportunidade. O publicano ficava responsável por recolher esses impostos em determinada região, e aquilo que passava do que o governo tinha estabelecido, é que era o lucro dele, que ele colocava no bolso. Está começando a fazer sentido porque que o povo odiava o publicano, né? Se o que passar além do que o governo pedir é o que eu vou pôr no bolso, o que eu vou fazer? Vou jogar uma carga pesada em cima do povo para que me sobre mais dinheiro. Só que tem aí um detalhe: Zaqueu era o chefe dos publicanos, então ele tinha publicanos trabalhando para ele. Aí os publicanos que trabalhavam para ele tiravam a margem do lucro deles, e ainda tinha uma outra fatia que era para o Zaqueu. Então imagina a carga pesada que era imposto sobre o povo, porque antes de chegar no Zaqueu, antes de chegar em Roma, eles tinham que tirar a fatia deles. Então era um povo muito odiado, especialmente Zaqueu, que era o chefe dessa turma aí. Esse direito comprado era como se fosse uma licença para roubar, irmãos, literalmente. Tem autorização de Roma para extorquir vocês. Então, vocês fazem, e se vocês não me pagarem, Roma vem cobrar de vocês com os soldados ali. O pior de tudo, irmãos, é que sempre o publicano saía do meio do povo. Então, era um judeu cobrando imposto do judeu. Era um grego cobrando imposto do grego. Entenderam? Então, o povo ficava muito injuriado. É como se saísse do nosso meio aqui alguém que fosse encarregado de cobrar imposto, de tacar uma taxa pesada em cima de nós aí para estar pagando. Olha que esquema pesado sobre o povo. E eu fico imaginando, Israel ficava injuriado porque o povo cobrava, Roma cobrava 10% em cima deles do imposto. E o dízimo na época deles não era hoje, né, como hoje, cada um faz segundo propôs no seu coração. Era um valor imposto também, eles eram obrigados a dar o dízimo naquele tempo. Imagina se eles morassem aqui no Brasil com imposto de renda aí a quase 30% do seu salário. Imagina a revolta que ia dar nesse povo. E aí, irmãos, nós vemos uma coisa que vai totalmente na contramão. O nome Zaqueu
significa puro e justo. O que esse homem fazia? Impureza e injustiça. Ele ia totalmente na contramão do que o nome dele significava. A conduta dele tornava ele repugnante diante do povo. Era um homem inteligente e esperto que usava o trabalho de outros para se enriquecer de forma rápida e de forma ilícita, porque ele impunha essa carga sobre os povos, usando meios fraudulentos. Porém, sabemos que o dinheiro não traz felicidade e nem completa o coração humano. Vemos várias pessoas que têm de tudo e ainda assim se sentem vazias. Por isso, muitos acabam por tirar a própria vida, e não é muito fora do comum isso entre os famosos do nosso tempo. Mas por que eles tiram a vida? Porque não encontram sentido para viver, não se sentem completos, sempre está faltando algo dentro deles. Ainda que eles tenham todo o carro que eles desejam, casa, toda a satisfação de prazeres e desejos que o coração almeja, sempre fica um vazio dentro do coração. Um vazio que é exatamente da medida de Deus. Um vazio que só pode ser preenchido com Jesus. Deus criou o homem e deixou a eternidade no coração do homem. De modo que não importa o que você tem aqui, você vai estar sempre atrás de algo que te completa. Por isso quem ama o dinheiro nunca se sacia dele. Porque está sempre atrás de mais e mais e mais e mais e mais e mais. E pensa, quando eu tiver, eu serei completo. E aí a pessoa chega lá e vê que aquilo não completa. Quando eu tiver aquela coisa, eu serei completo. Mas isso não está só entre os ricos não, irmãos. Todos nós aqui já vivemos isso, em algum momento da nossa vida. Queria muito um celular, e quando comprou o celular, ficou empolgadíssimo no primeiro dia, e depois se tornou algo comum. Ou um carro, ou uma casa, ou uma profissão, ou um cargo eclesiástico, ou qualquer outra coisa que seja. Toda vez que a gente tenta colocar a nossa felicidade em algo que é transitório e passageiro, a gente vai se frustrar, a gente vai se sentir vazio, e a gente vai se encontrar como Zaqueu se encontrava. Tinha dinheiro, tinha tudo, muitas vezes era poderoso, e alguns de nós pode ter poder, pode ter fama entre os nossos, e ainda assim faltar algo, faltar o Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, versículo 16, projeta para mim, por favor. Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Todos concordam, irmãos? A gente vê muitas pessoas que têm pouco de recursos financeiros e são extremamente felizes. Nós vemos pessoas que têm muitas coisas e são extremamente infelizes. O que faz a diferença na vida de um e de outro? A presença do Senhor. Esse homem, Zaqueu, ouviu falar de Jesus e por providência divina ardeu no coração dele o desejo de conhecer o Mestre. O que Zaqueu não sabia é que Jesus já havia o escolhido na eternidade e já havia preparado todo um cenário para que esse encontro acontecesse. Jesus já havia preparado tudo para o grande dia do novo nascimento de Zaqueu. Assim como Jesus olhou para Natanael e viu ele debaixo da figueira, Jesus já tinha visto Zaqueu em cima da figueira. Olha que Deus poderoso, irmãos. Ele viu Natanael embaixo, mas ele viu Zaqueu em cima. Nenhum dos dois procurava o Senhor naquele momento. Mas Zaqueu, no momento que começou a arder no coração o desejo de conhecer o Senhor, mas Zaqueu, impelido pelo Espírito Santo, começa a querer conhecer Jesus, ouviu falar da fama de Jesus, e Jesus o viu antes que ele viesse até ele. Deus tem o pleno controle de tudo, irmãos, e ele monta o cenário perfeito. Zaqueu era baixinho, uma multidão estava ao redor de Jesus, e Zaqueu precisa depender de energia, de estratégia e de um desejo real no coração dele para conseguir ver o Mestre. E às vezes Deus vai nos impulsionar a isso, vai nos colocar em situações que vai exigir de nós um movimento, para que a gente chegue até Ele. Então entramos no versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E aí entra alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar, irmãos. Quando vamos caminhar em direção a Jesus, alguns obstáculos podem surgir no nosso caminho. Nem sempre o nosso encontro com Jesus vai ser de forma tranquila, nem sempre o nosso encontro com Jesus vai ser de forma instantânea.
às vezes vamos ter que romper com algumas barreiras. Ainda que o Senhor esteja nos atraindo, Ele vai querer ver a gente passar por esses obstáculos. E o primeiro obstáculo que Zaqueu teve que passar foi o orgulho. O primeiro e mais difícil passo que um homem precisa romper para caminhar em direção a Cristo é se despir do orgulho e reconhecer que realmente precisa conhecer o Senhor. Que todos os seus direitos, que todas as suas posses, que tudo aquilo que ele tem de bagagem, não é nada. Ele precisa de algo superior. Ele precisa deixar para trás o orgulho e caminhar em direção a Jesus para ter uma mudança real na sua vida. E para isso, irmãos, nós não podemos chegar a Jesus e continuar com a nossa casca grossa do orgulho. É como Naamã, né? Foi até lá procurar uma cura, mas orgulhoso não queria fazer o que estava sendo orientado a fazer pelo Senhor. E muitas vezes acontece isso conosco também. Precisamos do Senhor, Ele está ali disponível para nós, mas o nosso orgulho não nos deixa avançar e chegar diante do Senhor. Não importa a posição financeira ou social que você e eu ocupemos, precisamos entender que aquilo que temos ou vivemos não é suficiente para nos salvar ou nos dar segurança na vida. Precisamos do Senhor, precisamos de algo maior, precisamos de Jesus. Mas os obstáculos continuaram. Zaqueu, como eu disse, era um chefe dos publicanos, era um homem criticado no seu meio pela sua conduta, era um homem que extorquia o povo. Certamente era um homem que, se o povo tivesse a oportunidade, apedrejaria sem sombra de dúvidas. Então, o segundo obstáculo que ele teve que fazer foi ignorar as críticas. Por quê, irmãos? Ele era um homem mal visto pelos seus compatriotas e um homem que tinha um passado negro, que trazia um fardo pesado sobre si por causa de sua conduta. Devido a ser coletor de impostos, era um homem odiado e com certeza muito condenado, assim como acontece conosco. Muitas vezes o passado que tínhamos pesa como um fardo grande sobre os nossos ombros, porque vivíamos de uma maneira que não éramos dignos sequer de ser vistos com olhos bons pela sociedade. Talvez você nasceu num berço evangélico, foi criado de uma forma tranquila e a sua vida não seja rodeada por pecados cabeludos aí. Mas eu tenho certeza que no seu e no meu coração sempre tem algum pecado que precisa ser tratado. Talvez não pecados que os olhos humanos vejam aqui, mas cada pecado que você comete no escondido, no oculto, é um escândalo no céu. Pode ser que as pessoas à sua volta não saibam, mas lá no céu existe um Deus que vê todas as coisas, e para Ele é um escândalo. Talvez, irmãos, o pecado seja algo público, e aí quando você tomar a iniciativa de caminhar em direção ao Senhor, você vai ser criticado, você vai ser desanimado, você vai ser apedrejado pelas pessoas. Elas vão tentar parar você como vão tentar parar Zaqueu aqui com as críticas. Mas você não pode deixar que essa barreira seja um abismo de separação entre você e Jesus. Se o Senhor está chamando, vá a Ele. Não importa como você está, não importa o que você viveu no passado, existe esperança para o mais vil pecador. Mas o terceiro obstáculo que Zaqueu teve que romper foi a sua limitação física. Zaqueu era um homem de pequena estatura e no meio da multidão que comprimia Jesus, um homem de pequena estatura enxergar Jesus se tornaria algo impossível. Um homem baixinho, cercado por uma grande multidão. Sabemos que quando se reunia em volta de Jesus era 2.000, 3.000, 5.000. Difícil passar por uma multidão dessa, não é verdade? De modo que a mulher do fluxo de sangue vai por baixo, rastejando por entre os pés. Zaqueu, sendo pequeno e tendo isso como um fator dificultante, não olhou para isso como algo que o impediria de chegar até o Senhor. Ele ouve falar de Jesus, ele determina em seu coração: eu preciso conhecer Jesus, e nada vai me impedir, eu vou conhecer Jesus. Mas talvez na sua e na minha vida não seja uma multidão ao redor de Jesus que está cercando, não seja a nossa baixa estatura que está nos impedindo. Talvez você ou quem nos ouve de casa não vá até Jesus por causa de alguma limitação física, alguma doença de nascença,
ou algum acidente que aconteceu ao longo do caminho, ou talvez algum trauma que você tenha tido na infância, que para o seu corpo físico de avançar. Eu quero dizer para você que isso não pode ser um limitador, isso não pode ser uma barreira entre você e Jesus. Não deixe que as limitações físicas atrapalhem você a avançar em direção ao Mestre. Assim como Jesus estava disponível para Zaqueu, Ele está disponível para nós nos dias de hoje. Ele chama cada pecador ao seu arrependimento, Ele chama cada pecador à confissão do pecado, e a se chegar mais ao Senhor. Então o Senhor está disponível para nós. Mas às vezes, irmãos, a multidão, que é o quarto obstáculo que Zaqueu enfrentou, vai ser a barreira entre nós e o Senhor. Mas como assim, Jair? A multidão, Jesus não está aqui de forma corporal como era naquela época, mas Jesus está aqui de forma espiritual no meio do nosso povo. Amém? Existem muitas pessoas no entorno de Jesus. Alguns, presta atenção, o amam profundamente e têm uma fé genuína, de modo que se tornam pontes para levar outras pessoas até Jesus. Porém, existem outras pessoas que estão em volta de Jesus, mas não do verdadeiro, mas de um criado à sua imagem e semelhança. Caminham dentro da igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. Buscam uma espécie de gênio da lâmpada, capaz de satisfazer os seus desejos mais profundos, capaz de que satisfaça suas vontades mais caprichosas. Vivem dentro da igreja, mas em torno de um Jesus criado na mente e no coração deles, criado em torno de um ensino falso pregado, criado em torno de um ensino de um Jesus não bíblico. E essas pessoas acabam sendo uma multidão que atrapalha outras a chegarem ao Jesus verdadeiro. Mas existe ainda um terceiro grupo que pode impedir as pessoas de chegar até o Jesus verdadeiro. É aquele grupo que Jesus intitula os fariseus. Ele diz que eles são como raça de víboras, que eles não herdam o reino e impedem outros de entrarem. Eles não entram e também não deixam outros entrarem. Por quê? Porque atam fardos pesados, de modo que nem com o dedo eles querem mover aqueles fardos. E existem pessoas assim nos nossos dias hoje? Existem. Existem muitas igrejas pregando coisas erradas por aí, infelizmente, e levando pessoas a se desviarem do verdadeiro caminho, levando pessoas distantes do Senhor Jesus Cristo, levando pessoas a adorar um Deus falso, de uma maneira falsa, e acreditando que está vivendo uma fé verdadeira. Então nós precisamos romper com essa multidão de pessoas que muitas vezes estão no entorno de Jesus, mas que não nos permitem chegar até Jesus. Elas são barreiras de impedimento para que não conheçamos o Jesus verdadeiro, o Jesus bíblico. São verdadeiros inimigos da fé, inimigos da igreja, inimigos da palavra de Deus e inimigos do próprio Deus. E não podemos deixar de dizer inimigos do povo de Deus, porque são verdadeiras pedras de tropeço no caminho. São pessoas que estão ali, parecem que são do povo, mas não são. São pessoas que valorizam todas as coisas materiais, menos o reino do Senhor. E nós temos que romper com essas pessoas para chegar até Jesus. E o texto vai continuar, irmãos, no versículo 4, dizendo o seguinte: assim correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Irmãos, existia um desejo genuíno ardendo no coração de Zaqueu, o desejo de conhecer Jesus. E ele, não olhando para os obstáculos que estavam diante de si, não tendo eles como um muro de separação, simplesmente pensa em uma maneira de contornar aquilo ali. Existe uma grande multidão ao redor dele, ele vai passar por aqui, o que eu posso fazer para vê-lo? Tendo em vista que sou baixinho, tendo em vista que a multidão o comprime de todos os lados, o que eu posso fazer? Zaqueu vai se despir de todo o seu orgulho, de toda a sua glória terrena, e vai subir na árvore, para conhecer o Senhor Jesus. Ele olhava para Jesus e pensava, talvez eu possa o ver de longe, e o conhecer, mesmo que à distância.
E existem pessoas assim hoje, irmãos, buscando uma oportunidade de conhecer Jesus, mesmo que à distância. Mesmo que não tendo o mesmo acesso que nós temos, de ouvir pregações, de ler a palavra em mais de uma versão, de ir à igreja. Existem pessoas lá fora esperando alguém ir lá anunciar Jesus para elas, esperando alguém ir lá apresentar Jesus para elas. Existem pessoas como no sertão pernambucano, que a irmã Emísia está lá, sedentas pela palavra do Senhor, campos brancos em todos os lugares. Talvez esteja na esquina da sua casa, talvez no muro que divide com a sua casa, talvez dentro da sua casa tem uma pessoa precisando conhecer Jesus, esperando só uma chance. Assim como Zaqueu olhou e viu ali a oportunidade de saciar a sua alma, talvez no coração dele ele pensasse: eu só preciso de uma chance, e eu só tenho uma chance. Ele está passando aqui, eu não sei se ele vai passar de novo. Eu vou subir na árvore, eu vou fazer o que precisar para eu ver Jesus. Ele deixa para trás todos os fatores limitantes e se esforça para subir na árvore e pôr em ação o seu plano para conhecer Jesus, mesmo que de longe. Mas o que Zaqueu não sabia, e talvez como muitos de nós aqui não sabíamos na caminhada, ou alguém que nos ouve e que vai ser encontrado por Jesus ainda, é que no coração do Senhor já tinha o desejo de conhecê-lo não de longe, mas profundamente, de perto, de ter um tempo de comunhão, um tempo profundo de encontro com Ele. Jesus já havia planejado um encontro que mudaria toda a história de Zaqueu, pois o nosso Deus é assim: nós pensamos em uma coisa e Ele faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. Zaqueu pensava em ver Jesus ao longe passando. O texto não cita a distância que Jesus estava passando da árvore, mas talvez daqui lá onde o Rômulo está lá atrás, talvez daqui lá na rua, talvez mais longe fosse a distância que ele está. E Jesus, vendo ele, chama: Zaqueu, convém que hoje eu passe na sua casa. Imagina, irmãos, a alegria no coração de Zaqueu, quando ele ouve isso do Senhor, quando ele ouve que o Mestre, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Rei do Universo, queria passar a noite na casa dele. Mas ele também quer passar na sua e na minha casa, irmãos. Convida Jesus para a sua casa todos os dias, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Seja como Moisés: não nos deixe sair daqui se a tua presença não for conosco. É isso que o Senhor espera. Ele queria isso com Zaqueu e Ele quer isso comigo e com você também. O nosso Deus é um Deus disponível. E o texto continua aí, irmãos, no versículo 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Jesus disse para Zaqueu descer depressa, e isso é fantástico, irmãos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você quer me conhecer? Você quer ter a oportunidade de me ver? De estar pertinho de mim? Então faz o seguinte: desce depressa e corre ao meu encontro, que eu estou aqui disponível. Não como as igrejas, algumas ensinam hoje, que Jesus está aqui à frente desesperado, de braços abertos, esperando por você. Não, nós que temos que estar desesperados, com os braços abertos, querendo, se quer possível for, tocar pelo menos na pontinha das sandálias do Senhor. Mas o que alegra nosso coração é ver que o Senhor era acessível. Ele se fazia acessível a publicanos, a pecadores, a prostitutas, a mestres da lei, a doutores, a governadores, e é isso que Ele espera de cada um de nós, que sejamos cristãos acessíveis. Especialmente os líderes da igreja, têm que ser acessíveis ao povo. É assim que Jesus se faz conhecido, é assim que Jesus se manifesta no meio do povo. É como se Jesus naquele momento dissesse: eu estou disponível para você, você me buscou e agora vai me encontrar, porque me buscou de todo o seu coração. Imagina a alegria no coração de Zaqueu nesse momento, irmãos. Aquele que ele esperava ver de longe, agora ele tem a oportunidade de conhecer de perto. E para o judeu, o estar na casa significava comunhão. Só se chamava para dentro de casa aquele que tinha proximidade. E aqui o interessante é que é a primeira vez que Jesus vai se convidar para ir na casa de alguém.
Ele não foi na casa de ninguém sem ser convidado e sem ser bem recebido. Ele que se convidou para ir na casa de Zaqueu. É a primeira vez que vamos ver isso. Porque Jesus veio para salvar o perdido, resgatar o pecador e libertar o oprimido. Essa era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era o dia da oportunidade de Zaqueu, assim como pode ser o dia da oportunidade de alguns de nós. Ou que estão aqui, ou que nos ouvem de casa. Talvez hoje seja o dia que o Senhor está te dando a oportunidade de caminhar de forma mais profunda com Ele. Mas por que, Jairo, você está dizendo isso para nós? Nós temos tempo de caminhada, nós estamos aqui. Irmãos, fato é que não importa o tempo que você tenha de caminhada e eu, sempre podemos avançar um pouco mais profundo com o Senhor. Sempre podemos desfrutar de um pouco mais de comunhão, de um pouco mais de intimidade, de um pouco mais de tempo na presença do Senhor. Nenhum de nós nessa terra vai alcançar o ponto de estar tão próximo do Senhor que não precisa se aproximar mais. Só na glorificação alcançaremos a estatura de varão perfeito. Até lá sempre pode ser feito um pouquinho a mais. Sempre pode avançar um pouquinho mais. Sempre precisamos ser como Zaqueu, tendo o nosso coração ardendo o desejo de conhecer o Senhor e chamar Ele para mais perto. Por quê, irmãos? Porque através da sua vida, assim como a salvação entrou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, pode entrar na casa da sua família, pode entrar na casa do seu vizinho, pode entrar na casa de alguém do seu trabalho, da sua academia, da sua escola, do seu meio de convívio. Através da sua vida, o Senhor pode entrar com a salvação na vida de alguém. Daí a importância de ser acessível, como o mestre foi. Jesus entra na casa de Zaqueu e muda a vida dele. Jesus entra na vida de Zaqueu e muda a história dele. Convide Jesus a entrar na sua casa, no seu coração, a mudar todas as esferas da sua vida. Sempre tem uma área, irmãos, que a gente precisa de dar uma ajustada. Sempre tem uma área que precisa de um pouquinho de correção ali na nossa caminhada com o Senhor. E o Senhor não quer um simples encontro de 5 minutos pela manhã ou 5 minutos à noite. Ele quer um encontro profundo, Ele quer mudar toda a sua existência. Ele quer mudar todo o seu ser. Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais intenso, como Ele fez com Zaqueu. Versículo 7, irmãos, nós vamos ver acontecer coisas que acontecem ainda nos dias de hoje. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Irmãos, muitas vezes nós veremos isso acontecer, como houve com Zaqueu. Jesus o convidou para caminhar mais perto, resgatou ele da vida que ele vivia, e ao redor não despertou alegria, mas despertou pessoas criticando Jesus, criticando Zaqueu. Olha para você ver como o ser humano é controverso. Eles criticavam Zaqueu porque ele punha uma carga pesada sobre eles e cobrava os impostos. Aí Zaqueu tem a oportunidade de encontrar Jesus e ser transformado, irmãos. Parar de roubar o povo. Agora o povo vai lá e critica porque o cara que roubava não tem direito ao arrependimento, à mudança de vida, ao perdão, não. Parece estranho, não parece? Mas isso acontece ainda hoje, irmãos. Presenciamos isso ainda nos dias de hoje. É como pessoas que viveram a vida toda errada e se convertem, e aí chega dentro da igreja e acontece como na parábola do filho pródigo. O filho mais velho, que está aqui dentro da igreja já há um tempo, vê a pessoa que estava lá na rua, enfiada em droga, em prostituição, numa vida totalmente desregrada, vê uma pessoa entrando pela porta ali da igreja e se sentando para ouvir a palavra, e aí, em vez de falar, graças a Deus que você está aqui, irmão, que alegria, glória a Deus pela sua vida, vamos caminhar junto, vou te discipular, vou caminhar uma légua com você, vou te ensinar a palavra, vem cá, vamos reunir, vamos tomar um café, vamos falar mais sobre a grandeza de Deus? Vira e fala assim, você? Duvido que você converteu de verdade, quero só ver quanto tempo que você vai continuar aqui. Aposto que amanhã você já vai estar lá naquela vida que você vivia. Já vai estar fumando, bebendo, usando droga e fazendo tudo e um pouco mais do que você fazia. E ainda vai lá e usa a palavra de Deus e fala assim, porque a palavra de Deus fala.
que se um demônio saiu da casa e foi expulso, e aí ele sai andando por terras áridas e não encontra morada, ele volta e encontra aquela casa limpa, e a pessoa dá espaço para ela, ela entra ali, a pessoa fica 7 vezes pior. Faz igual o fariseu, irmão, em vez de ajudar a aliviar o fardo do cara, vai lá e taca outro fardo pesado nele. O irmão fala, não, eu estava com 1 demônio, agora eu estou com 7. Nossa, então não tem jeito para mim não. O que eu vou ter de esperança? Estou condenado ao inferno. E não é assim, irmãos? Em vez de ajudar o recém-nascido de novo, acaba por ser uma pedra de tropeço. Mas uma pessoa que tem o coração realmente convertido, vai se alegrar e muito ao ver os outros sendo salvos e enxertados na videira. Nós não podemos ser como essa multidão. Nós devemos lembrar sempre que os que estão doentes é que precisam de médicos, porque os que estão sãos não precisam. Ou você vai no hospital quando você está tudo bem de saúde? Você só vai lá quando está doente, não é? Então, irmãos, Jesus veio para salvar os que estavam doentes, dos quais nós também fazíamos parte. E talvez fôssemos até pior do que esses que estão lá fora, se não fosse a graça de Deus refreando o nosso coração. E ainda hoje, conhecendo a palavra, muitas vezes somos pior do que os que não conhecem. Porque conhecendo o caminho da salvação, ainda andamos errantes muitas vezes. Conhecendo o caminho da salvação, ainda escolhemos andar pelo caminho do erro, do engano. Conhecendo o mestre que perdoou publicanos, pecadores e prostitutas, que perdoou você e eu, que nem merecia estar aqui, a gente ainda vai lá e faz como esse povo aqui, achando que a salvação é para mim. Eu quero misericórdia para mim, mas eu quero justiça para o outro. Que o outro queime no fogo do inferno, mas que Deus tenha misericórdia de mim. E aí, com aquela cara lavada, vai lá e cai no mesmo pecado de novo e vira para Deus e fala, o Senhor entende, né, Senhor? Eu sou fraca, a carne é fraca, né? Mas o Espírito está pronto. Está faltando é fortalecer nele. Então, que Deus nos livre de ser como essas pessoas aqui que estavam julgando, irmãos. Nós precisamos reconhecer que Deus faz obra na vida do mais vil pecador. Ele não fez na sua? Ele não fez na minha? Ele não está fazendo na nossa vida? E vai fazer até o dia de Cristo Jesus? Então nós não temos que ter um dedo para apontar, mas nós temos que estender a mão inteira para ajudar. Para julgar e para chutar para baixo, tem muitas pessoas lá fora. O que precisa de verdade é pessoas de estender a mão e ajudar a levantar. Porque para o pecador ser a pior espécie, só precisa dele continuar do mesmo jeito que ele era, sem a ação de Deus. Se Deus permanecer de forma passiva, sem fazer nada, você vai ser a pior versão que você puder ser de você. Se não for o Espírito Santo freando a maldade no seu coração, você vai sair dali e vai ser a pior versão que você puder ser de você. Então que Deus nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada, irmãos. Mas nós vemos que todo verdadeiro convertido, ele vai dar evidências de conversão em sua vida. E está aí no versículo 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, quais são as evidências na vida de Zaqueu de uma conversão? Primeiro ponto, Zaqueu de pronto respondeu sim e obedeceu ao chamado de Jesus. Jesus disse, desce da árvore que eu preciso ir para sua casa. Ele desce imediatamente, com alegria no coração, com satisfação porque o Senhor veio ao encontro dele. Recebeu Jesus em sua casa, mas também recebeu Jesus em seu coração. Permitiu que Jesus entrasse em sua vida e fizesse uma faxina geral em sua alma, colocando as coisas no devido lugar. A mudança em seu caráter foi tão profunda, que aquele que antes só se importava consigo mesmo, tem agora uma atitude fantástica. E a primeira atitude de Zaqueu que o texto destaca é, Senhor, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. O que ele fez, irmãos? Não foi para ser salvo, não. Ele fez porque ele já tinha sido salvo. Ele não fez para mostrar, mas ele se compadeceu do próximo, irmãos. Isso é fantástico demais.
Aquele que outrora tinha um coração egoísta e só pensava em si mesmo, em arrancar do próximo, agora olha para a necessidade do próximo e fala: eu vou socorrer ele na necessidade dele. Isso não é um sinal de uma mudança, de um arrependimento, de uma conversão verdadeira, não, irmãos. Olha o que o reverendo Hernandes diz: se a nossa religião é verdadeira, ela atinge o nosso bolso, toca a nossa carteira. Quando você abre o coração para a generosidade, você destrói o demônio da ganância. Verdadeiro demais, não é? Quando você abre o coração para a generosidade, você destrói o demônio da ganância. É importante, irmãos, deixar claro que Zaqueu, ele não deu o dinheiro para ser salvo. Ele foi salvo primeiro e por isso que ele deu. Nós não somos salvos pelas obras, mas salvos para as obras. Além disso, Zaqueu demonstrou prontidão em corrigir suas faltas. Mas olha que ponto interessante. Primeira correção, dá a impressão de que a correção está só no quê? Vou devolver quem eu defraudei, não é? Mas vocês já pararam para pensar que de todas aquelas pessoas que ele extorquiu e tirou além do que era para tirar, pode ter afetado a vida de outras pessoas? Pode ter afetado a vida de pessoas que trabalhavam para aquelas pessoas que tiveram que pagar o imposto, os familiares deles. Talvez faltou um comer em casa porque pagou imposto demais. Talvez a situação ficou complicada e não tinha condição de fazer um tratamento lá que tinha de saúde na época, porque foi roubado demais. Então afetou a vida de outras pessoas. E talvez aqueles que já eram pobres se tornaram mais pobres ainda. E agora ele está indo de encontro a isso. Eu vou corrigir, Senhor. Eu vou cuidar do pobre. Eu vou cuidar da viúva. Eu vou cuidar do órfão. Eu vou cuidar daquele que está em necessidade. Daquele que está precisando. Eu vou pôr o meu dinheiro agora para a sua glória. Eu usei ele tanto já para a minha glória. Agora eu vou usar para a sua glória. E o segundo ponto que mostra aí, que retratou, ele diz que se propõe a restituir 4 vezes mais a quem ele extorquiu. Uma pessoa verdadeiramente convertida ao Senhor vai sentir no seu coração o desejo pleno e profundo de acertar todas as falhas da sua vida. Vai pedir perdão a quem precisa, vai devolver o que roubou, vai desfazer o mal que fez, vai limpar o seu nome e vai buscar tirar de seus ombros toda a culpa que carregava pelos erros que cometeu. O caráter de Zaqueu foi plenamente curado por Jesus Cristo. E ele está aqui para curar o seu e o meu caráter também. Ele está aqui para curar o caráter de quem nos ouve de casa e quem vai ouvir essa mensagem gravada depois. Convida Jesus para a sua vida e deixa Ele curar cada área da sua vida que precisa ser curada. Seja na esfera espiritual, na emocional, na física, na vida financeira. Deixa Jesus ser o dono de tudo em sua vida. É muito lindo quando cantamos: vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre mim, reina em tudo que é meu. Onde o Senhor mandar, eu vou onde o Senhor enviar, eu vou ir. O que o Senhor pedir, eu vou dar. O que o Senhor quiser, eu vou fazer. Mas será que isso é uma realidade na sua e na minha vida? Será que de fato a gente entregou para Jesus todas as áreas da nossa vida? Porque tem coisas que a gente até entrega com facilidade, mas tem outras que a gente fala assim: deixa que essa aqui cuido eu. Deixa que essa aqui eu resolvo. E o convite do Senhor é entregar todas as áreas. Ele tem cura para você nessa noite. Entrega para Ele o que precisa ser entregue. Confia nele, que no mais Ele fará. E nós vemos que quando Jesus cura, aquele que era apegado a determinados pecados vai largando. Zaqueu abandonou a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Agora ele quer andar na luz. Da mesma forma, um idólatra vai abandonar os seus ídolos, um maldizente vai abandonar os palavrões, um mentiroso vai abandonar a mentira, um adúltero vai abandonar o adultério, um homossexual vai abandonar o homossexualismo, um viciado em drogas vai as abandonar, um ladrão vai deixar o roubo e vai devolver o que não é seu, e uma feiticeira vai largar a feitiçaria e vai adorar o único e verdadeiro Deus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores.
Não há salvação, irmãos, sem abandono do pecado. Salvação sem cristianismo e fé sem santificação é uma fé fingida, não uma fé real. Não existe possibilidade de você dizer que é um servo de Cristo e ainda amar o pecado e continuar com ele, não querer deixar ele de jeito nenhum. Você precisa rever o coração se está assim, porque algo de errado está aí dentro. É impossível ser encontrado por Cristo e não querer deixar para trás a vida antiga. A alegria que Jesus oferece é maior do que a alegria que as coisas do mundo oferecem. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E quem já teve a experiência com Deus sabe do que eu estou falando. A alegria que Deus te traz, o mundo não pode dar e o mundo não entende. É como naquela música que canta: quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Pode estar o circo pegando fogo, irmãos, que a gente consegue sentir paz e alegria dentro de nós. A gente pode até chorar, porque o negócio está pesado e está difícil de carregar. Mas a alegria do Senhor está lá dentro. O Espírito Santo sussurra vida e esperança em nós. Caminhar com o Senhor é a melhor experiência do mundo, irmãos. Felizes somos nós, o que fomos encontrados pelo Cordeiro de Deus. Felizes somos nós que tivemos as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá nem pranto, nem dor, nem clamor, quando tudo estiver consumado. E o que alegra o nosso coração é que para ele já está consumado. Para nós ainda não chegou porque estamos inseridos dentro do Cronos, mas para ele já está tudo feito. Foi o que Jesus gritou na cruz: tetelestai, está consumado. Provérbios 28, 13, por favor, projeta aí, Samuel. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Olha que palavra bonita, irmãos. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele não quer que venhamos esconder os nossos pecados. É como o salmista diz: enquanto encobriu a minha culpa, os meus ossos se secaram dentro de mim. Pecado bom é pecado confessado, irmãos. Temos que aproveitar que, se porventura escorregarmos e pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se temos Ele disponível para nós, irmãos, para que a gente vai ficar carregando fardo de pecado nas nossas costas? Para servir de acusação, para servir de pedra de tropeço, para servir de corrente que nos impede de avançar. Que venhamos fazer como Zaqueu. Logo ao ver Jesus, reconheceu a sua culpa e confessou os seus pecados e se prontificou a consertar o que precisava. Você está pronto para consertar o que precisa ser consertado na sua vida hoje? Você que nos ouve de casa, está pronto para consertar o que precisa ser consertado na sua vida hoje? O Senhor está convidando a mudança, a transformação, a novidade de vida. O Senhor está disponível, como Ele disse na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Para fecharmos, irmãos, versículo 9 e 10, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ao ver a sincera demonstração de arrependimento da parte de Zaqueu, Jesus diz que naquele dia a salvação entrou naquela casa. Glória a Deus por isso. Salvação esta que está disponível ainda hoje para todo aquele que se voltar para o Senhor com o espírito quebrantado e contrito, reconhecendo as suas culpas e pecados, pois o Senhor veio salvar o que se perdeu. Em Adão houve uma ruptura, houve uma queda. Em Jesus houve uma reconciliação. O abismo que Adão abriu entre nós e Deus, foi colocada uma ponte através da cruz de Jesus Cristo. Está disponível para nós a salvação, como estava para Zaqueu. O desejo do Senhor é salvar pessoas ainda hoje, irmãos.
E você e eu podemos ser essa ferramenta de Deus na vida dessas pessoas, levando salvação, levando a palavra de vida, de transformação, seja na porta da sua casa, seja no seu trabalho, na sua escola, na padaria, no mercado. Como eu já brinquei com vocês aqui outra vez, todo mundo é um alvo do Evangelho. E você é a flecha para acertar esse alvo aí, com a palavra do Senhor. Todo mundo é um alvo. Em todo canto que você for, existe um campo branco pronto para a colheita. Você só precisa abrir a boca, que o Senhor vai encher, que o Senhor vai dar a palavra certa, no tempo certo, para alcançar o coração. E a pessoa vai ter os seus pecados perdoados, e não importa quantas más escolhas fez no passado, se voltar para o Senhor de todo o coração, Ele é fiel e justo para perdoar, Ele é fiel e justo para salvar, Ele é fiel e justo para lançar no mar do esquecimento todo o passado de pecado, negro e sombrio, como eu e você já tivemos. E o diabo faz questão de tacar na nossa cara, mas Deus faz questão de dizer que não se lembra mais, desde que você tenha se arrependido e confessado. Amém? Como uma frase interessante que eu vi hoje do Augusto Nicodemos: pecado perdoado não é quando se chora, mas é quando se muda a direção. O pecado é perdoado não é quando chora por ele, é quando você abandona ele, quando você muda a direção que está seguindo. Assim como Zaqueu mudou. Entregue todas as áreas da sua vida como Zaqueu entregou. E deixe Deus fazer uma mudança completa em você. Amém? Como que vamos aplicar tudo isso à nossa vida, irmãos? De maneira bem resumida, bem sucinta e direta ao ponto. Reconheça que assim como Zaqueu, você precisa de Jesus e precisa consertar áreas da sua vida. Não hesite em pedir perdão, em corrigir os erros e, principalmente, em abandonar o pecado, e o Deus de paz te trará paz e será contigo. Que o Senhor nos ajude e nos atraia a Ele com cordas de amor e nos limpe cada dia mais com a sua santa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e a tua bondade de se fazer presente no nosso meio nesta noite, Senhor. Eu creio que a palavra foi lançada em terra fértil e eu creio que ela vai germinar para a glória do seu nome, Senhor. Eu creio que assim como Zaqueu e assim como eu, existem pessoas no nosso meio que precisam e têm o desejo ardente de conhecer o Senhor de forma mais profunda, de forma mais intensa e de ter um relacionamento sério e intenso com o Senhor. Desperta no coração de cada crente, Senhor, um desejo profundo e verdadeiro, cada vez maior, de se entregar ao Senhor, de conhecer mais ao Senhor, de abandonar a vida de pecados, Deus, e entender que só no Senhor existe alegria plena e verdadeira. O Senhor é capaz de promover um encontro que muda toda a nossa existência, toda a nossa vida. Se existem pessoas que caminham no nosso meio, Senhor, que ainda não tiveram um encontro profundo e verdadeiro com o Senhor, monta o cenário, Senhor, assim como o Senhor montou para Zaqueu, e promova esse encontro com essa pessoa, que ela possa ter o coração completamente alcançado e transformado para a glória do seu nome, que ela venha frutificar e dar frutos que permaneçam, que ela venha se alegrar por estar sendo enxertada na videira verdadeira, e que o seu nome seja glorificado, não só hoje, mas sempre. É o que nós oramos e agradecemos. Amém.